Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 10 de junho de 2025, é terça, e todas as terças são regidas por Marte, que é Ares na mitologia, que é o nosso deus da luta, da guerra, dos combates. Ele está no signo de Leão, no céu de agora, então pode trazer muito essas lutas que envolvem a nossa autoexpressão, às vezes também podem falar sobre disputas do ego, essa necessidade de ser validado. Leão é um signo regido pelo Sol, então pode também ser essa busca pelo que nos traz consciência, pelo que nos traz vitalidade, né? Essa luz, esse conhecimento sobre nós mesmas. E na próxima terça, o Marte ele já vai sair do signo de Leão e vai ingressar no signo de Virgem. Então, sai desse signo de fogo e vai para um signo de terra. Então, a gente pode esperar uma mudança aí na forma como a gente luta, como a gente vai à luta, como a gente se defende, as nossas ferramentas de luta. Marte ele tem o seu júbilo ali na casa 6, que é a casa onde ele fica mais alegre, que tem essa capacidade de esforço, né? De enfrentar essas lutas do dia a dia. Casa 6 pode falar sobre saúde, então tem essa energia também, né? Para combater as doenças, para combater o cansaço do dia a dia, tá? Eu acho que toda terça é um bom dia para a gente refletir, então, sobre como a gente tem lidado é, com com essas lutas, né, com essa nossa capacidade de ação, de tomada de decisão. Marte, ele representa também cortes, ele pode falar sobre essa necessidade, às vezes, né, de separação mesmo. Então, refletir se você tem agido por coragem ou por orgulho, né, de uma forma criativa, de uma forma defensiva. Então, a Lua, desde ontem, ali próximo do meio-dia, ela ingressou no signo de Sagitário, esse signo de fogo, mutável, que traz essa busca por uma expansão, por fé, otimismo, né, em se conectar com o seu propósito, a sua verdade, a sua fé. Então, amanhã, oficialmente, é o momento que a Lua fica cheia, é 4h44, mas até lá, os nossos ânimos, eles vão, cheiando, eles vão transbordando, tá? E toda lua cheia é uma oposição. Então, como o Sol está em Gêmeos, o signo que se opõe a Gêmeos é Sagitário. Então, o Sol está em Gêmeos trazendo essa visibilidade, essa consciência sobre esses nossos processos mentais, os nossos pensamentos, né? Como a gente tem lidado com esses estímulos intelectuais, mentais, e a lua, que representa o corpo, representa a nossa sensibilidade, representa a memória, ela está nesse signo que traz essa conexão com o que é espiritual, com o que nos entusiasma, com a nossa verdade pessoal. Então, assim, muitas vezes o que pode trazer essa lua cheia é o quanto você tem buscado informações que não estão alinhadas com a sua verdade, ou que não tem nenhum propósito, né? Ou essa necessidade, então, de sentido para o que você faz. Muitas vezes, o quanto é interessante a gente ter uma intenção, a gente ritualizar, né? A gente dar um sentido para as coisas que a gente faz, para os nossos comportamentos, para os nossos hábitos do dia a dia, que são assuntos que a lua rege, tá? Então, pode vir essa oposição entre fé, esse acreditar e essa lógica, né? Essa racionalidade, essa noção de verdade, esses conhecimentos variados, enfim. Sagitário é um signo que rege as coxas, os quadris, então essa área, muitas vezes, principalmente para quem tem Sagitário nas casas angulares, né? 1, 4, 7, 10. Então, para quem tem ascendente em signo mutável, que é Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes, às vezes sente mais forte essa lua, tá? E às vezes você tem planetas também ali, no eixo Gêmeos-Sagitário. Então, às vezes, traz essa necessidade de se conectar mesmo com algo maior, né? Com algo espiritual, às vezes algo filosófico também, de expandir a sua visão, tá? Expandir a sua consciência. Outras questões, Sagitário, por ser regido por Júpiter, pode falar, né, trazendo principalmente num nível macro essas questões de leis, de justiça, de educação, pode falar sobre líderes religiosos, pode falar também sobre questões que envolvem o estrangeiro, tá? Então, pode ser um momento ali que a gente se questiona sobre o nosso propósito, sobre o que é liberdade para nós. Às vezes, a lua cheia, ela sempre é uma colheita do que a gente plantou 6 meses atrás, quando a gente teve uma lua nova no signo, né? Então, 6 meses atrás, a lua estava nova em Sagitário e o Sol estava em Sagitário.
Então, às vezes, é uma colheita do que você começou a fazer 6 meses atrás. Então, eu comecei, num trabalho ali muito intenso, ou às vezes eu percebi que eu estou buscando muita informação, mas não estou aplicando nada, não estou incorporando nada. Então, às vezes, você está num estado de estar cheia, no sentido, às vezes, de exaustão, num sentido, às vezes, de cansaço de tanta informação, tá? E Sagitário, ele traz muito esse entusiasmo que que vem da palavra ethos, que é ter Deus no corpo, essa presença no corpo. Então, acho que é um bom dia para a gente se conectar com essa presença no nosso corpo, com esse fogo interno, tá? E amanhã, de manhã, né, 4h44, isso tende a ter o seu ápice, né? Então, desde ontem, o regente de Sagitário, Júpiter, está em Câncer, que é o signo dele da exaltação, né? Então, um grande benéfico ali, exagerando, compartilhando essas bênçãos para todo mundo, né? Sendo generoso, expandindo essa capacidade também de receber, essa capacidade de cuidar, de ser cuidada, de se nutrir. Também pode falar sobre família, sobre ancestralidade, sobre maternidade. Câncer também representa o feminino, né? Os ciclos. Que mais? A gente pode pensar nessas questões de abundância, proteção, prosperidade. Penso que durante esse trânsito todo, o quanto é interessante a gente fazer essas práticas jupiteriais que são de gratidão, por exemplo, que são de doação também, de generosidade, de hospitalidade, sabe? De compartilhar o que você tem que é próspero na sua vida, que é abundante, tá? Então, o nosso humor, o nosso ritmo, o clima, ele vai se intensificando à medida que chega esse horário que é o ápice da lua cheia, tá? Então, já é legal ali você olhar a casa, a área da sua vida onde você tem o signo de Sagitário. Eu vou depois deixar ali nos stories também, se vocês quiserem ver. Mas eu sempre também faço um post, né, sobre a lua cheia. E outra coisa, o que que eu ia falar? Agora eu esqueci. E também tem o episódio específico, né? Eu tenho uma playlist que tem todas as luas, né? Que eu comento um pouco sobre como é o trânsito de cada lua, trago um pouco do mito e também falo dos temas, das áreas ativas para cada um dos signos ascendentes. Então, quando a gente sabe o nosso ascendente, a gente consegue fazer uma contagem para saber a casa, a área da nossa vida que é ativada por cada signo, porque todo mundo tem os 12 signos. E pelo sistema dos signos inteiros, então a partir do ascendente, a gente vai contando como se cada uma das casas fosse um signo, né? Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Áries, que seria a casa 1. Então, a casa 2, em consequência, seria Touro. E por aí vai, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente consegue fazer horóscopo, né? Através desse sistema mesmo. Bom, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, às vezes, nessa noite de lua cheia, a gente pode ser que não consiga dormir, que fica mais alerta, vem mais insights, vem uma intensidade para o corpo, principalmente uma intensidade emocional. E Sagitário muitas vezes está associado com exagero, né? Então, às vezes, pode trazer exageros emocionais, então percebam, estejam atentas. Amanhã também a gente já vai ter uma lua ingressando em Capricórnio e fazendo o primeiro aspecto com Júpiter, fazendo uma oposição. Amanhã também Mercúrio em Câncer vai fazer um sextil com a Vênus em Touro. Então esse aspecto ele já está ativo hoje, já está aplicando hoje. Mercúrio representa a comunicação, que está no signo de Câncer, que vai falar sobre esse cuidado, né? Favorece então esse contato harmonioso com a Vênus, que é a deusa do amor, que vai falar sobre relações, desejos, estética, valores, que está num signo, o signo de Touro, que valoriza muito o que é durável, o que é constante, o que é estável, o que traz segurança. Então pode facilitar esse apoio, né? Então é favorável para comunicação, né? Para conversas, principalmente que envolve relacionamento, tá? Pode ser num sentido interno a gente entendendo mais sobre os nossos valores, também os nossos desejos, mas favorece essas trocas também, tá? Então é isso, deixa eu ver se eu escrevi algo mais.
Eu escrevi algumas coisas, né, que esse Júpiter em Câncer, assim, a gente pode focar, é muito essa expansão do nosso autocuidado. Então, Câncer é um signo regido pela Lua, então busquem a sua Lua natal e vejam ali o signo, a casa, os aspectos que faz para trazer mais cuidados para si mesma, tá? Então, favorece essa abundância emocional no sentido de curar dores, traumas, feridas do passado. Câncer é um signo que fala sobre passado, sobre memória, sobre lembranças. Então, é isso, expandir o cuidado, essa conexão muitas vezes com o feminino, com a mãe, com mulheres, com essa cura das relações, às vezes com o nosso lado feminino, sabe? Também pode trazer questões nesse sentido. E aí, só para finalizar, então, eu vou trazer alguns dos temas bem rapidinho para vocês já irem vendo se esses temas estão vindo à tona, estão sendo ativos por essa lua. Para quem tem ascendente em Áries, então, ativa a casa 9, espiritualidade, estudos, estrangeiro, propósito, verdade. Para quem tem ascendente em Touro, é um momento ali de finalizações, de perceber esses recursos compartilhados, essa necessidade, às vezes, de partilha de bens, recursos que vêm dos outros, investimentos, também de ter práticas para lidar com ansiedade, estratégias. Para quem tem ascendente em Gêmeos, então traz à tona padrões, dinâmicas de relacionamento, sejam parcerias, associações, contratos, clientes. Para quem tem ascendente em Câncer, traz à tona os temas da saúde, cura, hábitos, rituais. Para quem tem ascendente em Leão, artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Para quem tem ascendente em Virgem, a casa 4, casa, lar, família, ancestralidade, as bases, raízes psicológicas. Para quem tem ascendente em Libra, traz à tona questões de mudança, de mídias sociais, comunicação, pequenos cursos, pequenas viagens. Para quem tem ascendente em Escorpião, questões de finanças, bens móveis, recursos materiais, fonte de renda, nutrição, alimentação. Quem tem ascendente em Sagitário, corpo, motivações, vitalidade, questões de aparência. Quem tem o ascendente em Capricórnio, questões de saúde mental, que envolve padrões inconscientes, às vezes uma necessidade de se retirar, de se afastar, de ter momentos assim a sós consigo mesma, né, de solidão, de solitude, de isolamento para se vitalizar. Para quem tem ascendente em Aquário, traz à tona questões que envolvem amigos, amizades, grupos, coletivos, apoios, esperanças, projetos. Quem tem ascendente em peixes, questões de carreira, fama, vida pública, visibilidade pública. Então, como as pessoas te veem, como as pessoas te enxergam, tá? Então é isso para o dia de hoje. Então, essa lua que entrou em Sagitário ainda está reverberando, ela vai, à medida que as horas vão passando, ela vai ficando mais intensa, então tende a trazer mais insights, porque o momento oficial é amanhã 4h44, então que tende a trazer. é, mais essa visão, né, mais essa consciência sobre esses processos da lua em Sagitário, sobre muitas vezes o que você intencionou, o que você está plantando na sua vida desde 6 meses atrás, nessa área que você tem o signo em Sagitário, dentro desses temas que eu mencionei, né? Nem sempre todos os temas estão ativos, então eu vou falando muitos deles para vocês irem percebendo, né? Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Áries, que fala sobre espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, propósito. Fala até sobre peregrinação. Então, tô pensando, faz 6 meses que eu estava já planejando uma peregrinação, 6 meses que eu estava planejando uma viagem ao estrangeiro. Então, agora é o momento de colheita, é o momento de celebração, é o momento de perceber, trazer à tona, trazer para consciência esses comportamentos, hábitos ou eventos, tá? Coisas que a gente poderia não estar enxergando, já que a lua não fica completamente cheia o mês inteiro. É só esse momento ali da lua cheia que a gente tem essa visibilidade total da lua, que representa as nossas emoções, os padrões inconscientes. Então, esse momento que a gente consegue ver com clareza isso, porque o sol, ele joga essa luz, ele joga essa consciência, tá? E a lua reflete. Então, é isso para o dia de hoje. Me contem se vocês já estão sentindo alguma reverberação, já veio algum evento à tona em relação aos temas da sua vida que você tem o signo de Sagitário. E é isso. Bom dia para nós.